Olá, trabalhador! O programa Trabalho na Lei está no ar. A diretoria do Sindimetal Goiânia amplia a comunicação com os trabalhadores da categoria e com a população em geral. Eu, Sara Leal, tenho a honra de apresentar e mediar a primeira edição desse novo programa, que com certeza veio para ficar. A partir de hoje, você poderá participar de forma mais direta com o seu sindicato e interagir com sua entidade de classe, com seus colegas de trabalho, com os demais integrantes da categoria e estar ainda mais informado sobre seus direitos como trabalhador e como cidadão. O Trabalho na Lei possui um perfil alegre e informal, mesmo se tratando de temas de grande importância na vida profissional e social dos trabalhadores. E funciona assim. Nossa equipe de reportagem vai até você e grava em vídeo a sua pergunta ou dúvida com relação aos seus direitos trabalhistas. Em seguida, fazemos a edição do programa, exibindo a sua pergunta que será respondida em nossos estúdios pelos advogados do sindicato. Você também pode participar, enviando suas dúvidas pelo nosso número do WhatsApp, prefixo 62 8177 0071. Aqui conosco estão os advogados do Sindimetal Goiânia. Doutora Maria Eugênia, seja bem-vinda. Obrigada. E o doutor João Batista Camargo, seja bem-vindo. Grato. Vamos conhecer agora melhor os nossos advogados. Confira. Maria Eugênia Neves Santana é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás, no ano de 2007. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil no ano de 2009. E também em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em 2011 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, sob número 27.166. Assessora jurídica do Sindimetal Goiânia desde novembro de 2009. Ex-professora de graduação em Direito da Faculdade Fazan. Sócia do escritório Santana e Cirqueira Advogados. Atua nas áreas do direito civil, do consumidor, família, previdenciário e trabalhista. João Batista Camargo Filho é formado em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas no ano de 1988. Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, sob número 10.072. Encarregado técnico do Departamento Jurídico do Sindimetal Goiânia, onde trabalha desde 1987. Especialista na área do direito trabalhista e sindical. Vamos direto para a primeira pergunta. O assunto é adicional de periculosidade. Nós queremos saber se nós temos direito da perigosidade. Porque nós trabalhamos na máquina de dobra, que tem guilhotina, e nós queríamos saber se nós temos direito. Doutor João Batista, essa é uma dúvida frequente entre os trabalhadores da categoria. Afinal, quem tem direito a esse benefício? Realmente ouvimos sempre perguntas sobre esse adicional. E para se ter direito a ele, não basta, Sara, aquele perigo a que todos nós estamos sujeitos na nossa vida. Tem que ser um perigo regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Infelizmente, quem mexe com as máquinas de corte e dobra não tem esse adicional. O mais próximo que se chegaria disso seria a proximidade de painéis elétricos, de controles elétricos, que talvez aí sim gerasse a periculosidade por exposição à energia. Infelizmente não cabe. A próxima pergunta é sobre aposentadoria, outra dúvida recorrente. Vamos conferir. É o seguinte, eu gostaria de saber como que faz para aposentar, que o tempo de serviço, a idade. Doutora Maria Eugênia, existe essa confusão entre o tempo de contribuição e a idade? Sim, existe, mas são coisas diferentes. A aposentadoria por idade exige-se um tempo mínimo de contribuição de 180 meses, para quaisquer dos segurados, sejam eles homens ou mulheres. Para o homem, exige-se uma idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo de 180 meses de contribuição. E para a mulher, exige-se um tempo de contribuição mínima de 180 meses, mais a idade de 60 anos completos. E a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição independe da idade. O trabalhador pode requerê-la desde que tenha, no caso de homem,
completos 35 anos de contribuição, de tempo de contribuição, seja essa contribuição como empregado, né, com vínculo empregatício registrado em carteira, seja essa contribuição como contribuinte individual, autônomo ou como contribuinte facultativo. E no caso da mulher, exige-se também o tempo de contribuição mínimo de 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Pergunta feita através do WhatsApp será respondida pelo Dr. João Batista. O trabalhador quer saber, Dr. João, se o patrão pode servir o lanche no final da jornada de trabalho. Está correto? De modo nenhum. Entendo que, mesmo sendo a nossa convenção coletiva de trabalho, não expressa a respeito de quando se deve dar esse intervalo, o costume entre nós dita que isso deve ser feito entre as 15 e 16 horas. Então, essa atitude, além de ser ilegal, se praticada, vai gerar o efeito de se contar aquele tempo que o empregador está usando para conceder esse lanche como tempo efetivo de serviço, sujeito então até mesmo ao pagamento desses minutos ou horas como extraordinárias. Voltamos ao telão. Outro trabalhador tem uma dúvida sobre a aposentadoria. Vamos ver qual é. A respeito do dinheiro por fora, né, das horas por fora que não está registrado na carteira. Estou aposentado e o INSS não repassa isso aí porque não é lei, né? E o patrão tem que repor isso para mim. Quem responde é a doutora Maria Eugênia. Como fica a situação do salve, doutora? Não fica, né? Infelizmente, se eu não documento a remuneração paga ao empregado pelo serviço efetivamente prestado, seja esse serviço em jornada extraordinária ou no curso da jornada normal de trabalho a título de remuneração mensal ou salário fixo, não tem como o INSS ficar sabendo quanto é que efetivamente esse empregado está recebendo a tal título e não tem como incidir contribuições previdenciárias sobre esse valor. Se ele é pago por fora, ele também não vai repercutir numa aposentadoria ou em qualquer outra espécie de benefício previdenciário, porque não foi recolhido nenhuma espécie de imposto nem de contribuição previdenciária sobre esse valor. Então, quem deve pagar a conta é o empregador. É o empregador que tem que responder por esse ilícito, porque isso é um ato ilícito, perante o trabalhador e também perante a sociedade através de uma ação própria, que é uma reclamatória trabalhista ou uma ação criminal, inclusive perante a Polícia Federal. Uma pergunta feita por vários trabalhadores através do WhatsApp. Diz respeito ao prêmio de assiduidade e pontualidade estabelecido na convenção coletiva da categoria. A respeito da assiduidade, se a gente tem direito de, alguma tolerância de chegar atrasado alguns minutos e se por lei tem direito de receber. Doutor João Batista, o que o senhor tem a dizer para o Daniel? Olha, Daniel, não há qualquer tolerância prevista na nossa Convenção Coletiva de Trabalho no que respeita a esse prêmio. Ou seja, para que você tenha o seu direito garantido, você não deve chegar atrasado, não deve sair antecipadamente. O que é que nós temos feito no dia a dia do nosso jurídico aqui do Sindimetal? Aconselhamos que cada empresa, a critério dela, estabeleça uma tolerância, até para evitar que o extremo rigor se torne um desestímulo aos trabalhadores para conquistar esse prêmio. Os reflexos do adicional de insalubridade também geram dúvidas aos trabalhadores no momento de receber as férias e o 13º salário. Vamos ver o que o trabalhador quer saber sobre o tema. Gostaria de saber se a gente tem direito aos 40% da salubridade sobre as férias e 13º. Doutora Maria Eugênia, o adicional incide ou não sobre as férias e o 13º salário? Então, o trabalhador incide sim. Tanto o adicional de insalubridade quanto de periculosidade são parcelas de natureza salarial. Enquanto persistir a condição de insalubridade no ambiente de trabalho, ele vai receber esse adicional mensalmente, integrando a remuneração mensal. E, consequentemente, ao final do ano, esse adicional também vai incorporar a remuneração para o cálculo de 13º e de férias, se no período aquisitivo de férias ele também recebeu esse adicional. O Marcos Roberto tem uma dúvida sobre as férias. Vamos conferir no telão. A minha dúvida é o seguinte, que você trabalha dentro de um ano aí e tal, e é descontado todo mês, os dias que você mata, entendeu?
Então eu quero saber assim, pelos dias que você mata, se desconta no dia do pagamento, por que desconta no dia das férias e reduz ainda, menos ainda, para você tirar as férias? Eu gostaria de saber o que o Dr. João Batista tem a dizer para o Marcos. Bem, Marcos, a lei a respeito das férias garante ao empregador esse direito de descontar essas faltas. À medida que você não comparece ao seu trabalho, além daquelas consequências que você mesmo relata na sua pergunta, a lei ainda permite isso. A gente chama a atenção para que você confira que as faltas que são descontadas são aquelas referentes aos dias efetivamente faltados. Não se incluem aí os domingos e os feriados que você também deve ter perdido em razão disso. Tem outro trabalhador que gostaria de saber sobre as férias. Vamos dar uma olhada? Quando é que o trabalhador tem direito a férias em dobro? Doutora Maria Eugênia, quando e como isso ocorre? O trabalhador terá direito a férias em dobro quando o empregador deixar passar o período concessivo de férias para conceder a esse empregado as férias. O que é isso, né? O período aquisitivo de férias é aquele primeiro ano que o trabalhador trabalha continuamente para adquirir direito a gozar de 30 dias de férias ou de um período proporcional ao tempo que ele cumpriu no período aquisitivo, de 1 ano, certo? O período de gozo de férias, que é o período concessivo, são os 12 meses seguintes ao término desse primeiro ano de trabalho. Então, se o empregador deixar passar esses 12 meses, depois de ele já ter adquirido ao longo de 1 ano de trabalho direito a gozo de férias, para conceder a esse empregado o direito ao gozo dessas férias, ele terá que pagar em dobro a remuneração, porém o trabalhador somente gozará de 30 dias. Se ele cumpriu completamente todo o período aquisitivo de 1 ano. Ele não vai ter direito de usufruir de 60 dias de férias, de descanso. Não, ele vai receber a remuneração em dobro, tanto das férias quanto de 1/3 constitucional, porém, somente gozará de 30 dias, de até o limite de 30 dias de férias. São várias as denúncias feitas pelo WhatsApp a respeito das férias. Um trabalhador pergunta: sou obrigado a tirar férias coletivas no período que a empresa propõe? E aí, doutor João Batista, mesmo não querendo, o empregado tem que gozar essas férias? Bem, Sara, a exemplo de diversos outros direitos que o trabalhador tem, cabe, às vezes, ao empregador determinar o momento em que ele vai usufruir desse direito. As férias é uma delas. Mesmo as individuais também estão no poder do empregador. É que, no mais das vezes, o empregado negocia individualmente com o empregador o melhor momento. Mas cabe ao empregador definir as datas. Nas férias coletivas, muito mais, porque elas visam a atender uma necessidade econômica do empregador. Então, é obrigado, sim, o empregado atender a essa demanda do empregador, devendo apenas o empregado cuidar de que essas férias, quando convocadas, têm de ser a ele comunicadas com 15 dias de antecedência, bem assim ao sindicato e ao Ministério do Trabalho e Emprego no mesmo prazo, e a duração delas não pode ser inferior a 10 dias. Ainda sobre esse tema, doutora Maria Eugênia, o trabalhador gostaria de saber, esses dias de férias coletivas podem ser descontadas dos 30 dias de suas férias anuais? Sim, na verdade deve, né? Não é ser descontada, deve ser compensada, deve ser incluída para o cálculo do período de gozo de férias dele. Porque quem define a data de gozo de férias do empregado é o empregador. E ele pode fracionar esse período. Ele pode conceder parte desse período como férias coletivas, né, garantindo-se um período mínimo de 10 dias, e o restante que sobra, os 20 dias que sobram, ele pode conceder através de férias individuais, mas não 30. 20 dias ou, de repente, combinar uma outra forma de fracionamento desse período restante. A próxima dúvida é sobre o 13º salário. Vamos conferir? Eu queria saber assim, o 13º, qual é a data que ele deve ser, porque ele tem que ser paga, a primeira e a segunda parcela. Essa pergunta foi feita também por vários trabalhadores através do WhatsApp. Com a palavra o Dr. João Batista. Bem, o 13º tem datas certas para ser pago pelo empregador aos seus empregados. A primeira parcela até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda até o dia 20 de dezembro.
A primeira parcela, no dia 30 de novembro, equivale a 50% do direito do empregado naquela data, complementando-se então no dia 20 de dezembro. Na hora de fazer o acerto da rescisão de contrato de trabalho, várias dúvidas são apresentadas pelo empregado. Vamos ver uma delas. Eu gostaria de saber se no acerto trabalhista, em um período de 10 anos, o funcionário tem direito no acerto das horas extras dos 10 anos ou só de 5 anos para frente. Doutora Maria Eugênia, existe um prazo determinado em lei para esse caso? Então, trabalhador, a lei prevê no artigo 11 da CLT, salvo engano, no inciso 1º, é o prazo prescricional de 5 anos para reclamar direitos advindos do contrato de trabalho. O José Moacir gostaria de tirar uma dúvida sobre o FGTS. Vamos acompanhar. Eu queria saber sobre o saldo que ficou retido na década de 90 do FGTS, se o governo realmente vai liberar isso para a gente, trabalhador. Quem responde é o Dr. João Batista. Bem, esse tema está sendo muito debatido entre os trabalhadores, mas nós do Sindimetal entendemos que há que se aguardar uma posição do Supremo Tribunal Federal a respeito, que já foi provocado através de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Solidariedade. Então, acredito que os trabalhadores devem aguardar, até porque, mesmo com as ações individuais em curso, ninguém ainda recebeu, até porque há decisões negativas também. Então, deve-se aguardar, os trabalhadores devem estar tranquilos, porque se outra atitude tiver que ser tomada, nós os informaremos a tempo. E para fechar essa primeira edição do Trabalho na Lei, mais uma pergunta apurada no WhatsApp. Um companheiro da categoria quer saber se a empresa não fornece o CITPASS na data correta e o trabalhador não vai ao trabalho por falta dele, a empresa tem o direito de cortar o ponto? O que fazer nesses casos? A resposta será dada pela doutora Maria Eugênia. Então, trabalhador, a empresa tem sim direito de cortar o seu ponto. Porque, apesar de essa sua ausência ao trabalho ter sido gerada por um descumprimento de um dever por parte da empresa, uma coisa não justifica a outra. Você tem direito, sim, de receber o vale-transporte, mas também tem o dever de ir trabalhar. Essa ausência do fornecimento do vale-transporte, ela gera outras situações, outros direitos, que podem ser questionados, inclusive, judicialmente ou mesmo extrajudicialmente aqui no sindicato da sua categoria, para que a empresa forneça esse vale-transporte com acréscimo de multa ou com alguma outra penalidade ou alguma outra imposição de obrigação de fazer, mas você não deve faltar o seu trabalho por isso. O Trabalho na Lei de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Agradecemos a presença dos dois advogados do Sindimetal, doutora Maria Eugênia. Obrigada a vocês, foi uma grande oportunidade participar. E doutor João Batista. Agradeço igualmente essa oportunidade e espero ser convidado para participar novamente. Os esclarecimentos de vocês foram muito importantes para os trabalhadores da categoria. E a você, trabalhador, que nos deu a honra de sua audiência, envie suas perguntas para o nosso número do WhatsApp, prefixo 62 8177 0071. Ou procure a produção do programa para gravar sua pergunta. Até a próxima!